A juventude é uma fase da vida cercada por dilemas. Para um futuro escritor não é diferente. Porém, tal sentimento é transferido para a sua literatura ou para a busca de sua identidade literária. Essa é a questão vivida pelo protagonista sem nome do livro Desvios. No Culto Circuito de hoje, eu converso com o professor e escritor mineiro Darlan Lula, autor do livro. Seja bem-vindo ao Culto Circuito. Darlan, em seu livro Desvios, sua última publicação, fala pra gente o que você tem de novidade para nós aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar do programa. Bom, o livro, como você mesmo disse, tem um personagem sem nome, porque eu quis trazer a ideia desse personagem que está formando uma identidade social, uma identidade pessoal, subjetiva, uma identidade voltada para as questões até da profissão dele. E a história toda é permeada por essa questão que envolve o personagem. E dentro dessa história existe outra história. É uma história de reflexão do processo de criação do personagem. O processo de criação tanto da história do personagem quanto do que ele vai criar. Porque ele quer ser um escritor, só que nós não temos, ou está muito incipiente ainda no Brasil, a profissão escritor, um curso de graduação voltado para o escritor. Você acha que o escritor não é bem reconhecido nacionalmente? Bom, não, eu acho que ele tem o seu reconhecimento, sim, às vezes até um status muito grande na sociedade. Só que o reconhecimento profissionalizante, assim, dele viver a partir disso, é que fica um pouco complicado. Então, geralmente, os escritores eles têm uma outra profissão para ter uma estabilidade financeira e, além disso, ele sobrevive e sobrevive literariamente, ideologicamente da escrita dele. Muitos fazem isso. Mas tem uma leva de escritores hoje em dia no mercado que está vivendo só de escrita. Darlan, o que você está dizendo significa, na verdade, que o escritor brasileiro não consegue sobreviver da própria literatura, né? Alguns até conseguem, mas é um desafio muito grande para todos, né? Porque eles sentem muito sufocados por essa questão, né? Financeiramente, porque vai viver só da venda do livro? Não. Mas ele tem que entrar no circuito de festivais, no circuito de palestras, e tem que percorrer o Brasil, muitas vezes quem é muito reconhecido até pelo mundo, para conseguir ter um pouco de sustentabilidade financeira. Até por isso você coloca, né, no seu livro, o seu protagonista, ele não tem um nome, e não tem uma identidade, é por isso? Isso, não, porque o personagem ele é um adolescente. E ele está em fase de amadurecimento em todos os sentidos da vida dele. E eu quis tentar trazer à tona uma reflexão do processo de escrita também, porque ele tem um amigo chamado Paulo, que tem também um desejo de ser escritor, e ele vai conversando com esse personagem sem nome, com esse personagem principal sem nome, a respeito do processo de escrita dele, que é muito diferente desse personagem principal. Porque esse personagem principal acredita numa literatura que gere uma reflexão, que gere uma discussão a respeito da valorização do escritor. Não só sobre a valorização, mas a linguagem que permeia a obra, a gente percebe que é diferente no personagem principal e no Paulo. O Paulo tem uma linguagem mais fluida, mais solta, mais leve, né? E já o outro personagem não. A escrita dele é um pouco mais poética, é um pouco mais ambientada na reflexão. Quem está lendo vai tentar refletir sobre aqueles dizeres dele. Será que a gente poderia comparar com a escrita coloquial e uma escrita erudita? É um pouco mais complexo que isso, porque a linguagem literária, e por isso que esse livro trouxe à tona até questões voltadas até para o meu processo de escrita, porque é difícil a gente conciliar uma escrita mais acessível para o público leitor com uma escrita literária mais contundente, mais erudita, né? Então, juntar essas duas coisas numa linguagem que seja ao mesmo tempo marcadamente literária e leve
e acessível, tanto para o leitor leigo quanto para o leitor especializado na literatura, é uma coisa que hoje em dia eu persigo, né? E isso começou na reflexão do livro Desvios. É uma reflexão sobre até o processo de criação, como formar um escritor, né? O livro trabalha um pouco essa dimensão. Então eu acho interessante nesse viés, porque ele vai trabalhando essa questão e ao mesmo tempo existe uma indagação do personagem que o pai passa por um processo de doença, ele está com câncer e ele quer muito que o filho faça vestibular e o filho não quer fazer vestibular. E ao mesmo tempo ele se depara com o pai à beira do abismo, à beira da morte, né? À beira desse abismo existencial. E ele fica refletindo sobre aquilo, refletindo sobre a forma como que ele pode lidar com aquilo tudo, né? Então essa formação de identidade é em todos os níveis, no processo da linguagem, no processo da formação do ser humano, no processo da confecção de uma família, né? Porque ele começa a namorar uma pessoa bacana que ele reencontrou e que ele conheceu no passado, né? Então é um livro para refletir sobre essas questões, né? Tanto a questão da linguagem quanto a questão existencial, porque passa toda a pessoa sobre a morte. Por isso que seria a questão dos desvios, né? Que você coloca o seu título, Desvios. Seria os desvios do pensamento, da própria literatura? Desvios nesse sentido, desvios em relação à própria linguagem, né? Desvios em relação aos desvios existenciais que a pessoa vive, né? Desvios no sentido de que no final do livro a pessoa vai saber conectar o título, porque ao mesmo tempo em que há um processo de perecimento desse personagem, desse pai, do Senhor José, o pai do personagem principal, há um surgimento de uma nova vida, um germe nascendo, né? Uma sementinha do personagem principal nascendo. Então, a gente tem que viver com isso o tempo todo. A gente vive com as nossas alegrias, as nossas tristezas, às vezes num átimo de tempo, num espaço muito curto, né? E é isso que esse personagem vive. Então esses desvios são nesse sentido. A gente tem que perceber a vida e dimensioná-la de forma muito mais dinâmica do que o próximo. Você está triste, você está alegre. Não. A gente vive essas experiências de tristeza, de alegria em diversos momentos da nossa vida. Darlan, você, trechos dessa sua obra Desvios, você escreveu exatamente aos 14 anos de idade. O que é o Darlan de 14 anos de idade e o Darlan com a visão de mundo que tem hoje? E colocados, né, na sua obra Desvios. E é interessante porque isso também tem um livro dentro de um livro aí. Tem um livro chamado Desatino, que foi escrito pelo Paulo, personagem amigo do principal. E esse livro Desatino foi escrito quando eu tinha 14, 15, 16 anos, por aí, nesse período. É lógico que passou por um processo de reescrita, mas muito pouco. E a gente percebe a linguagem. É uma linguagem mais sóbria porque não existe essa carga de experiência que eu tenho hoje, que eu tinha na época que eu escrevi o Desvios, por exemplo. Então é muito interessante a gente perceber até essa maturidade literária e perceber que às vezes muitas pessoas gostam até do próprio livro Desatino. Fala, eu gostei daquela parte do livro Desatino que eu acho muito mais interessante, ela é muito mais leve, ela é muito mais dinâmica. Então isso faz com que a gente perceba o quanto que a linguagem é importante na literatura e o quanto que os leitores têm perspectivas e visões de mundo diferentes. Você citou agora há pouco que você coloca como um dos elementos, né, fundamentais aqui na sua obra a morte. Qual a relação da morte com o personagem sem nome? Ele vive um processo muito difícil, porque a iminência de perder um pai, né, é uma coisa muito complicada. Então a gente nota a ambiência do livro, na ambiência da linguagem que eu tentei imprimir no livro, toda essa carga emocional do personagem em relação à morte. E ele começa a perceber que é um processo de vida, um processo de experiência da morte na vida. Então, essa questão é uma questão muito delicada e que até eu trabalho em outro livro que vai ser lançado em breve, essa questão da morte, porque
é uma coisa que permeia a nossa existência desde os primórdios, né? As pessoas pensam sobre isso, as pessoas fazem obras sobre isso, filmes sobre isso, né? A questão da eternidade. A morte, né? Ela está sempre presente nas obras, né? Porque, vamos supor, por exemplo, essas pessoas que vivem eternamente, né? Será que elas têm essa nuance de perceber a vida a cada minuto? Não, eles sempre adiam eles sempre adiam as suas ações, sempre adiam os seus projetos. Não, eu tenho tempo. Nós não, nós somos perecíveis, né? Então nós não podemos adiar nada. Agora e pronto. Então, essa é uma reflexão muito interessante que o personagem principal vai vivenciando e percebendo que é sofrível, e nós que vivemos mais no Ocidente, nós não temos essa percepção da morte como um processo de beleza, de alegria. Não, nós sofremos mesmo, nós sentimos na pele, né? O oriental já nem tanto, né? Ele vê essa questão da morte como uma forma mais de transcendência da vida, transcendência do mundo espiritual. Então acho que nós, nesse sentido, nós estamos até atrasados em relação a isso, porque a morte tem que ser vista de uma forma muito mais dinâmica, num processo muito mais vivenciável através da vida. Ele de uma forma mais suave, né? Mais Porque suave. as pessoas encaram a morte como realmente algo muito trágico. Isso. Ao passo que seria apenas uma transição. E essa é uma reflexão, É uma reflexão que está nesse livro, uma reflexão que está em um projeto futuro meu também. Darlan, em 2005 você lançou seu primeiro romance, né, que é o Vier à Tarde. Uhum. Só que você usa dentro do Vier à Tarde uma linguagem mais bem-humorada. Por que essa diferença do humor utilizado em Vier à Tarde, que é exatamente a questão da morte, de uma forma bem-humorada, com relação a Desvios, lançado agora? Bom, o Vier à Tarde, ele tem uma ambientação mais policialesca, assim. Eu quis trazer uma coisa mais dinâmica no processo de escrita dele, que é uma linguagem mais de clippes, assim, uma linguagem mais cinematográfica, uma linguagem em que você vai ler o texto e vai tentar e vai produzir imagens através dessa leitura. Tem muito mais ações, tem muito mais interações entre personagens, diferentemente do Desvios, que tem mais reflexão, mais introspecção, mais sentimento, né? E eu quis, quando eu produzi o Vier à Tarde, logo depois eu produzi o Desvios, eu pensei assim, eu vou ir por uma linha um pouco diferente, né, de escrita. E aí eu pensei em escrever Desvios mais por esse processo de reflexão da linguagem mesmo. Mas o Vier à Tarde, ele é muito interessante porque é uma trama muito envolvente, muito interessante. Nós temos a história de um personagem morto, né? Na capa nós temos até um defunto abrindo um meio sorriso, né? Então a história toda é vivenciada a partir desse personagem que morreu. Ele morreu e deixou vários originais, né, para serem publicados. Será que ele queria que fossem publicados? Não sei, mas a tia dele achou que sim, a Letícia. Então ela contratou um editor, que na história não tem nome, chama-se editor mesmo, e ele começa a tentar pôr à baila ou colocar no mercado as obras do escritor Leonardo Viera, que é justamente o personagem que morreu, né? E a partir daí surgem vários acontecimentos. São várias tramas sucessivas. Várias tramas e dentro dessas tramas existem histórias paralelas, né, que se entrecruzam no final. Darlan, daremos uma pequena parada e voltaremos daqui a pouco para conhecer mais um pouco sobre Ave Palavra, encontro de literatura contemporânea. Não saia daí, eu volto já. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com o professor e escritor mineiro Darlan Lula, um dos participantes do Ave Palavra, encontro de literatura contemporânea. Darlan, como é participar de um projeto que, na verdade, tem como objetivo estimular a leitura na cidade? É muito gratificante. Eu dou os créditos totais aos organizadores do evento, a livraria Terceira Margem, com os donos, a Isaura Rocha e o Carlos. Eles tentam
deixar aquele espaço como um legado para a cidade, porque algumas livrarias grandes estão surgindo de fora, estão meio que abafando essas livrarias menores, mais intimistas, mais de encontro de escritores mesmo, e essa livraria traz essa impressão. E junto com o Isauro e o Carlos, junto com o Mauro Moraes, fizeram um projeto junto ao Ministério da Cultura, conseguiram um recurso interessante para fomentar essa discussão na cidade a respeito da literatura. E eles tiveram essa ideia de fazer o projeto Ave Palavra. Eu fui um dos convidados a participar do projeto, um dos convidados locais, e eles estão trazendo, né, ao longo dos sábados, são os mês, eles estão trazendo escritores que têm muita relevância no mercado nacional e na literatura nacional. O objetivo é promover debates em torno da escrita e da leitura. E da leitura, e da formação de escritor, e da discussão a respeito da profissionalização, né? E estão sendo discussões muito interessantes, muito proveitosas, porque a cidade de Fora tem uma tradição de ficar meio que ensimesmada dentro das suas próprias montanhas, né, digamos. Então, Juiz de Fora precisa se libertar dessa questão, né? E eu acho que essa discussão com escritores vindos de fora é muito interessante, até mesmo para nós repensarmos a nossa literatura, né? Repensarmos a nossa literatura local, repensarmos a nossa literatura num âmbito mais abrangente, né? Porque nós temos a Funalfa hoje em dia, que ela é muito relevante, ela é muito interessante, mas as edições dos livros da Funalfa não tem repercussão, não tem divulgação, não tem distribuição, né? Então as pessoas têm que tentar a Funalfa e tentar projetos paralelos de parceria, dividindo o selo junto com os livros, igual meus 2 últimos foram assim, para tentar distribuir e divulgar a sua obra, né? E muitos escritores aqui que têm muito talento, eu vejo, eles estão ancorados na Funalfa. Inicialmente eu acho importante isso, mas eu acho que tem que haver essa libertação de tentar um mercado nacional, de tentar editoras nacionais. Você acha que dentro desses debates há condições da promoção, da formação de uma nova geração de leitores? Com certeza, e eles imprimem a sua experiência para os escritores que estão aqui, de como conseguiram chegar a uma editora nacional, né? E acaba que essa discussão faz com que nós nos movimentemos, os escritores se movimentem, se mobilizem, e não fica restrito a um grupo muito pequeno de escritores, porque senão nós vamos ficar correndo atrás do próprio rabo, como aquele cachorro que fica girando ao redor de si mesmo, sabe? Então nós temos que buscar uma forma de projetar a nossa literatura em âmbito nacional, quiçá âmbito internacional, que eu acho que aqui em Juiz de Fora nós temos grandes talentos, né? Nós temos uma tradição de literatura com Pedro Nava, Raquel Jardim, com Murilo Mendes, né? Que tiveram grande repercussão lá fora, e tentar discutir, e o Ave Palavra está sendo interessante por causa disso, porque ele está trazendo essa reflexão. E tem um projeto interessante porque eles estão tentando enxugar os recursos do Ave Palavra para tentar lançar uma obra impressa do projeto. Seria o quê? Seriam os anais? Uma espécie de anais, mas uma reflexão de algumas pessoas que serão convidadas a escrever sobre o evento que aconteceu, né? Que nós temos o último evento agora em dezembro, que nós vamos fazer um apanhado geral de todo o projeto, porque quem foi convidado foi o organizador do livro Geração 00, que organizou o livro em torno desses escritores da geração dos anos 2000 que estão tendo repercussão muito forte no mercado, né? E a partir desses escritores de Geração 00 é que foram convidados os escritores do projeto Ave Palavra. Então, essa discussão em dezembro vai, de certa forma, movimentar essa escrita desse texto que será impresso e será distribuído
sobre esse projeto. Na verdade, a proposta é estimular, né, dentro dessas oficinas, né, que estão sendo realizadas, estimular além da leitura, para promover também a escrita. Promover a escrita. Então, Você acha que isso é uma boa medida? Com certeza, estão sendo feitas oficinas de literatura com a comunidade de fora, né? E depois vai gerar também um processo de escrita dos próprios alunos, dos próprios oficineiros, digamos assim, das pessoas que estão assistindo essas oficinas e estão produzindo seus textos. E isso, de certa forma, é interessante. O último evento que eu fui, tinha um garoto lá, ele devia ter uns 13, 14 anos. E ele estava tão interessado naquela conversa e fez 2, 3 perguntas aos convidados, aos participantes. E aí a gente percebe o quanto que isso é importante para a formação dessa pessoa. E para a formação de literatura dela, formação de leitura. E quem sabe essa pessoa que está ali não atiça uma faísca dentro dela que ela queira escrever e se torne um grande escritor, né? E essa mobilização literária que é importante. Que está sendo muito importante para a cidade. Falando dessa nova geração de escritores, mas também existe o lado dos leitores, que na verdade, até em termos de dados estatísticos, aponta que há uma certa resistência dos novos leitores com relação aos novos escritores. Isso de fato existe? Bom, esses novos leitores é muito interessante porque eles estão buscando leituras voltadas para a idade deles, né? Então eles pegam lá leituras do Harry Potter, pegam lá leituras igual eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa aqui nos bastidores, pega a leitura lá do Capitão Cueca, literatura infantil juvenil, do Diário de um Banana, e isso vai formando o processo de leitura dele, isso vai dando um arcabouço de experiência para ele buscar outras leituras posteriormente. Na verdade, funcionaria como a base do princípio da leitura e da escrita. Então ele naturalmente vai ter acesso a esses escritores contemporâneos. E isso passa também pela escola, porque a escola oferece a leitura de escritores tradicionais, de escritores reconhecidos, já mortos, muitos deles, e ele vai vendo essa diferença entre a escrita daquela época, do passado, a escrita de hoje. Mas eu vejo que há um mercado para os escritores contemporâneos, sim, porque muitos deles, a gente percebe até no projeto, nas discussões desse projeto, que muitos deles estão conseguindo sobreviver só da escrita. Muito difícil, eles reconhecem que é muito difícil, mas estão conseguindo, a duras penas, e coisas de muita qualidade, porque eles só se voltam para aquilo, né? Darlan, o Brasil é um país caracteristicamente de um povo que pouco lê. Mas nos últimos anos a gente tem percebido uma diferença, um acréscimo na leitura, muito lento, mas um acréscimo. Isso você acha que pode haver uma transformação nos próximos 10 anos? O brasileiro definitivamente vai aprender a ler? Bom, aprender a ler eu já não sei, mas eu acho que ele vai passar a ler um pouco mais, porque a tendência é essa. A tendência é essa, Leão, porque eu acho que existe um processo no Brasil de internacionalização das editoras, né? As editoras de fora estão comprando as editoras nacionais, né? Então tá havendo um boom no mercado de facilitação de acesso financeiro às obras. Por quê? Porque se você produz uma grande quantidade de uma mesma obra, aquela obra barateia o custo. Então, eu acho que não é à toa que eles compraram essas editoras, eles estão vendo que no mercado brasileiro existe potencial para aumentar as suas vendas. E eu acredito sinceramente que isso vai acontecer sim, vai haver um público leitor maior, talvez de coisas, de textos, de materiais que não são ditos de literatura erudita, mas de qualquer forma é uma leitura relevante e tende o quê? A produzir cada vez mais leitores. No Brasil é um país que existem poucas livrarias, ao passo que aqui na nossa vizinha, a Argentina, existe uma livraria em cada esquina.
Seria essa a solução para que o povo leia mais, aprenda mais e saiba escrever mais? Bom, a solução é uma solução de continuidade, né? Eu acho que se existem livrarias lá, uma em cada esquina, existe também um público que compra os livros, né? Então acho que aqui no Brasil, talvez esse número escasso de livrarias seja porque o público leitor ou o consumidor não tenha muitas condições de comprar o seu livro, né? De comprar o seu próprio livro. Às vezes ele tem acesso, ele busca um acesso maior nas bibliotecas comunitárias, nas bibliotecas públicas, até nas bibliotecas particulares, dentro de uma faculdade, por exemplo, o cara tem acesso lá ao seu livro dentro de uma biblioteca. Porque os livros hoje em dia no Brasil, igual eu te falei antes, os livros são muito caros. E isso ingessa um pouco esse mercado por conta disso. Então, o problema do povo ler pouco é o preço. Também é o preço, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa que isso. Mas eu acho que o preço tem a sua culpa aí nesse caso. E eu acho que essas edições de bolso, mais baratas, a ideia vinda dessas editoras estrangeiras, eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que é um caminho de acesso aí. O cara vai gastar R$15 para comprar um livro, às vezes, um livro de altíssima qualidade. Um livro que vai ser interessante para ele. Alan, queria agradecer a sua presença aqui no programa Culto Circuito. Obrigado, eu que agradeço. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos em nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e uma boa leitura. Primeiros e terceiros sábados de todo